Fala, torcedor Cruz Maltina, sejam bem-vindos aí a mais um vídeo de notícias do Vasco aqui no canal. Aqui, todos os dias você vai encontrar aí as últimas notícias do Vasco e também vai ficar informado de tudo o que acontece nos bastidores de São Januário. Para não perder nada que acontece no Vasco da Gama, é só se inscrever aqui no canal e também ativar o sininho das notificações. Lisca revela que cobrou mudanças radicais da diretoria do Vasco. O ex-treinador do Vasco da Gama, Lisca, comentou alguns detalhes dos bastidores da sua passagem por São Januário. Técnico do Vasco durante quase 2 meses, em 2021, Lisca afirmou em entrevista ao canal do jornalista Duda Garbi que após a derrota por 2-0 contra o Operário do Paraná em agosto, pela Série B, se reuniu com o presidente Jorge Salgado e o então diretor de futebol Alexandre Pássaro para cobrar mudanças radicais. Segundo Lisca, os dirigentes vascaínos não concordaram com algumas de suas colocações, que exigiu novas contratações para o elenco. O ex-comandante vascaíno também comentou as recorrentes falhas individuais que custaram muitos pontos na segundona. Além dos reforços dentro de campo, Lisca também pediu um preparador físico e um preparador de goleiros, que foram negados pelo Vasco em função do mal-estar que poderia ser gerado com a comissão permanente. Ao todo, Lisca comandou o Vasco em 12 partidas, somando 4 vitórias, 1 empate e 7 derrotas. Apenas 2 desses jogos não foram válidos pela Série B, os 2 confrontos com o São Paulo pelas oitavas de final da Copa do Brasil, em que o Gigante perdeu ambas. Os triunfos foram contra o Guarani por 4-1, contra o Vitória por 1-0, contra o Vila Nova por 1-0 e por último contra a Ponte Preta por 2-0. A saída de Lisca do comando técnico do Vasco aconteceu 2 dias após a derrota para o Avaí. O resultado deixou os cruz-maltinos distantes do G4 da Série B. Lisca chegou ao Vasco sob enorme expectativa depois do bom trabalho no América Mineiro. No entanto, sob seu comando, os vascaínos mantiveram a irregularidade apresentada pelo técnico Marcelo Cabo. Mas e aí, torcedor vascaíno, qual é a sua opinião em relação aí à passagem de Lisca pela equipe do Vasco da Gama na temporada de 2021? Comenta aqui abaixo, deixa nos comentários a sua opinião em relação aí às declarações feitas por Lisca. Comenta aqui abaixo se você concorda ou não com o que foi dito pelo ex-técnico do Vasco na temporada de 2021. Carlos Brasil é avisado sobre ex-Vasco livre no mercado e torcida pede retorno. Na Série A, o jogador marcou 2 gols e deu 5 assistências em 24 partidas disputadas. O Vasco da Gama anunciou 6 novas contratações visando a próxima temporada, sendo elas Yuri, Thiago Rodrigues, Luiz Cangá, Edmar, Anderson Conceição e Isaac foram os nomes oficializados pela diretoria do Cruz Maltino até o momento. Por outro lado, alguns atletas estão recebendo propostas, sondagens ou sendo oferecidos ao Almirante, além de muitos estarem ficando livres no mercado. Com o ok do técnico Zé Ricardo, o diretor de futebol Carlos Brasil continua se desdobrando para reforçar o ataque do Gigante da Colina. Após a saída de Germancano, que está bem perto de assinar com o Fluminense até 2023, ficou uma lacuna no setor ofensivo da equipe vascaína. O camisa 14 era o principal homem-gol do plantel do time de São Januário. Nesta terça-feira, dia 28, Rossi se despediu do Bahia. O jogador de 28 anos passou pelo Vasco da Gama entre janeiro e dezembro de 2019 e, apesar de não ser unanimidade em São Januário, há quem peça o retorno do atleta. Monitorado pelo Atlético Paranaense, o medalhão de 1,70 m fez uma publicação se despedindo do Esquadrão de Aço. Abre aspas, hoje venho me despedir do clube que me abraçou e desta torcida que apoiou a cada minuto que estive em campo. Tenho muito orgulho de ter vestido uma das camisas mais pesadas do futebol brasileiro. Não farei parte do elenco de 2022. Deixo meu abraço e minha torcida. Obrigado, fecha aspas, escreveu Rossi através de sua rede social. Na última temporada, Rossi marcou 8 gols e deu 10 assistências em 43 jogos disputados. Alguns vascaínos nas redes sociais defendem a volta do ponta direita que pode atuar na ponta esquerda.
Sem perder tempo, muitos vascaínos invadiram as redes sociais do jogador pedindo para que ele volte a São Januário. Ele defendeu o Gigante da Colina na temporada de 2019 e, entre altos e baixos, conquistou a massa vascaína muito pela sua disposição dentro de campo. Mas e aí, torcedor Cruz Maltino, qual é a sua opinião? Você acha que uma volta de Rossi seria uma boa para o Vasco? Comenta aqui abaixo, deixa nos comentários se sim ou se não, se você gostaria de que Rossi voltasse para o Vasco para a temporada de 2022, que agora será comandada pelo técnico Zé Ricardo. Luiz Amarília escolhe o Vasco e terá nova reunião com o Vélez Sarsfield. O time argentino analisou as propostas do clube carioca e da Universidade de Chile. Um sonhado acerto entre Luiz Amarília e Vasco ganhou mais um capítulo. Na última segunda-feira, de 27, o agente do atacante se encontrou com os dirigentes do Vélez Sarsfield para discutir o futuro do paraguaio. Na primeira reunião, o empresário Martín Sendua apresentou aos argentinos a proposta do Vasco, que agrada ao atleta, e da Universidade de Chile, que nos últimos dias se distanciou do atacante. A novidade é que nesta terça-feira, de 28, as partes vão se reencontrar para definir o futuro do jogador. Na Argentina, a permanência de Amarília é dada como prioridade, mas existem alguns fatores que podem mudar o destino do jogador. No plantel do Vélez, 2 atacantes estão próximos de deixar o clube. Um deles é Juan Martín Lucero, que tem negociações avançadas com o Fortaleza. Por isso, Maurício Pellegrino pensa em ter Amarília para 2022. No que diz respeito ao que enxerga o jogador, de acordo com seu agente, a permanência no Vélez é o seu pensamento número 1. Entretanto, caso não seja possível, o atacante pretende atuar no Vasco. Na segunda opção, caso jogue no Brasil, Amarília renovaria o contrato com o Vélez, que vence em junho de 2022 e chegaria ao clube carioca por empréstimo. Além disso, o News Old Boys e o Nacional do Uruguai despertaram interesse no atacante. Os clubes realizaram apenas sondagens, sem proposta oficial, mas os uruguaios prometem surpreender o atacante financeiramente. Mas essas foram as últimas informações e novidades do Vasco no dia de hoje. Assim que houver novas novidades, eu trago aí mais um vídeo para vocês sobre as últimas notícias e bastidores aí de São Januário. Mas se você é novo aqui no canal, inscreva-se e ative o sininho das notificações, porque assim você ficará sempre atualizado do que acontece no dia a dia do Vasco da Gama. Além disso, deixe um like aqui no vídeo e até a próxima.